Bem-vindos de novo a uma jornada até Telestai. Nossa viagem dá um grande passo à frente no episódio de hoje. Nós vimos durante os últimos 16 episódios que Deus prometeu prover um sacrifício pelos pecados de uma humanidade caída. Houve várias situações no Antigo Testamento em que Deus prometeu mandar um libertador para o povo de Israel. Com a ascensão do Império Romano, o mundo mudou drasticamente. Foi nesse momento da história que Deus interveio e manteve a sua promessa. Vamos ver o que aconteceu. Através dos séculos, Deus deu várias profecias a seu povo acerca do libertador que viria. Essas profecias foram registradas na palavra de Deus. Aqueles que esperavam o libertador começaram a se referir a ele como o ungido ou o Messias. Em 150 a.C., a palavra de Deus foi traduzida para a língua grega. Agora, quem falasse grego poderia ler as profecias sobre o Messias, o libertador. O Império Romano estava colocando o mundo sob um único governo. Ele introduziu uma língua comum com a qual as pessoas se comunicavam, e esta era o grego. Eles também construíram estradas e estabeleceram rotas marítimas que ligavam todo o mundo civilizado com um grande número de pessoas, agora conectadas e falando uma língua comum. As notícias se espalhavam rapidamente. O que aconteceu a seguir se espalhou como fogo selvagem por todo o império e mudou o mundo para sempre. Esses eventos foram documentados por testemunhas oculares em 4 diferentes livros. Esses 4 livros ficaram conhecidos como os Evangelion, que em grego significa evangelho ou boas novas. E essa é a mensagem que traziam. Dentro do Império Romano, na nação de Israel, em uma pequena cidade chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Mateus 1,18 diz que Maria estava prometida em casamento a José. Tanto ela quanto seu noivo José eram seguidores devotos de Deus. E Mateus 1,19 diz que José era um homem justo. Esta palavra é usada para descrever alguém que teve seus pecados perdoados por Deus. Lucas 2,24 mostra Maria trazendo uma oferta por seus próprios pecados. E em Lucas 1,47 Maria diz: "O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Ela sabia que precisava de um Salvador, e ambos, ela e José, com aqueles em Israel que amavam a Deus, deviam aguardar a vinda do libertador, seu Messias. Mas nem ela, nem José imaginavam o que iria acontecer. Lucas 1,26 diz que Deus enviou o anjo Gabriel para entregar uma mensagem importante para Maria. Maria estava assustada, mas no versículo 30, Gabriel disse a Maria: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi." Quase 1000 anos antes, Deus prometera ao rei Davi que o Messias seria um de seus descendentes. E agora,
o anjo dizia a Maria que descendia de Davi, que ela daria luz a esse filho, Jesus. Ele reinaria para sempre e seu reino não teria fim. Deve ter ficado atônita. Este era um cumprimento das profecias. Por esse momento é que Israel aguardava. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Sou serva do Senhor, respondeu Maria. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Quando Deus escolheu uma virgem que nunca se envolvera sexualmente com um homem para ser a mãe do Messias, Deus cumpria a primeira promessa que dera a Adão e Eva referente ao libertador. Em Gênesis 3,15, Deus prometeu que um dia um filho nasceria que não teria um pai humano. E esse filho derrotaria Satanás e libertaria a humanidade. Mateus registra que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Maria se sentiu tão honrada por ser aquela que carregaria o Messias. Mas não seria fácil. Em Israel, naquela época, se uma mulher solteira engravidasse, ela enfrentaria humilhação pública, rejeição e possivelmente até a morte. Certamente todos na pequena cidade de Nazaré falavam sobre a gravidez de Maria. José deve ter se sentido tão traído e confuso. José nunca havia tido relações com Maria. Ele sabia que o filho não era seu. Mateus 1, 20 e 21 diz que José estava pensando em terminar o noivado em segredo, quando Deus interveio. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Imagine como José se sentiu quando se deu conta de que o bebê dentro de Maria iria crescer para ser o Messias, aquele que o salvaria de seus pecados. Mateus 1:24 diz que José obedeceu a Deus e imediatamente recebeu Maria como sua esposa. Depois que Jesus nasceu, José e Maria usufruíram da intimidade física entre um marido e sua esposa. Juntos tiveram filhos, cujos nomes estão listados em Mateus 13:55 e mencionados em outros lugares na Bíblia. Mas até Maria dar à luz a Jesus, Mateus 1:25 diz: ele não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Após o casamento de Maria e José,
eles receberam notícias inesperadas. Lucas 2:1 nos fala: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E assim, por causa da ordem do governo, todos iam para sua cidade natal, a fim de registrar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Parecia tão inconveniente para uma mulher grávida deixar a sua casa em Nazaré e viajar por volta de 130 quilômetros até Belém, a cidade de seus antepassados. Mas isto era parte do plano perfeito de Deus. 600 anos antes, Deus deu uma profecia a Miqueias, na qual dizia que o Messias nasceria na cidade de Belém. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Porém, José e Maria não encontraram nenhuma vaga naquela cidade. O Messias prometido estava para nascer, mas o mundo estava ocupado ou preocupado demais para sequer notar. Lucas 2:7 diz: E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ao invés de um palácio, o rei que reinaria para sempre descansa adormecido em uma manjedoura. Ele veio de uma forma que ninguém esperava. No silêncio da noite, aos cuidados dos camponeses, nas mais humildes acomodações. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Estas provavelmente eram as ovelhas usadas para os sacrifícios. Mas nesta noite, aquele que os salvaria dos seus pecados havia nascido, para eles não precisarem mais oferecer sacrifícios. Deus, em sua soberania, decidiu permitir que esses pastores fossem os primeiros a ouvir o anúncio do nascimento do Salvador. Lucas 2, versículos 9 a 11 diz: E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo é a palavra grega para Messias. Imagine quão animados os pastores devem ter ficado quando ouviram que Cristo, o Messias, havia nascido. Ele veio e o anjo disse que esta boa nova era para todos os povos. Jesus havia vindo para ser o Salvador da humanidade. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Mas este não era um bebê comum. A Bíblia nos ensina que Jesus é Deus. Filipenses 2, 6 e 7 fala isso sobre Jesus. Que, embora sendo ele Deus, não considerou ser igual a Deus algo a se apegar. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a natureza de um servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus é Deus, mas para ser o Messias,
Ele tornou-se servo. Ele veio à terra como humano. Hebreus 2,14 ainda explica: visto que os filhos são de carne e sangue, participou dessa condição humana. Aquele que criou o mundo veio ao mundo como humano. O Criador tornou-se uma parte de sua criação. Aquele que falou e trouxe as estrelas à existência veio à terra como um humano e repousa em uma manjedoura. O Verbo, ou Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Eu fico encantado com a ideia do que aconteceu mais de 2000 anos atrás. Deus, o Deus que criou o universo, o Deus que deu a vida a você e a mim, o Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus onisciente, saiu da eternidade, entrou na história da humanidade e se revestiu de um corpo humano. Esse Deus que nasceu em uma simples e humilde manjedoura transformou a história. Ele era todo Deus e todo homem, o Filho de Deus e o Filho do homem. E milhões de pessoas ao redor do mundo celebraram o nascimento desse humano único por mais de 20 séculos. Eu também celebro o nascimento milagroso dessa pessoa que foi chamada de Emanuel, que significa Deus conosco. Mas eu ainda não entendia a comemoração. Por muitos anos, eu achei que o que chamamos de Natal era um ótimo momento para juntar a família e trocar presentes, comer muita comida boa. Era uma comemoração ótima, mas eu não entendia o que era de verdade. Entretanto, eu coloquei a minha fé naquele que foi chamado de Messias quando eu era um universitário. Eu acreditei que ele era mais que um ótimo homem. Eu o conheci como o meu Salvador, aquele que foi punido pelos meus pecados. Uma noite, eu ajoelhei e orei, acreditei em meu coração que ele era o eterno Cordeiro de Deus que veio para ser punido pelos meus pecados. Eu acreditei que ele era mais que um ótimo profeta. Eu aceitei ele como meu Salvador e meu Senhor. E minha vida foi transformada. Alguns meses depois, chegou a hora de comemorar o Natal. Todo mundo estava ocupado comprando e presenteando, comendo, bebendo e se divertindo muito. Mas naquela noite de Natal, aconteceu uma coisa no meu coração. Eu queria achar um lugar silencioso e adorar o Messias. Depois de passar um tempo com minha família, encontrei alguns amigos que tinham aceitado Jesus como Messias, o Salvador das almas deles. Nós achamos uma pequena igreja cristã no interior que ficava aberta à noite. Não tinha ninguém lá. Eu e meus 3 amigos encontramos aquela pequena igreja, ajoelhamos e oramos. A presença de Deus encheu a minha alma. O amor de Deus entrou no meu coração enquanto eu pensava naquele bebê nascido numa manjedoura lá em Belém. Eu chorei enquanto pensei no grande presente que Deus deu, o único Filho de Deus, o que nasceu em um ambiente tão humilde, aquele que tem um nome que é maravilhoso. O bebê que nasceu era o Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. Ah, como eu adorei ele naquela noite! Eu entendi o verdadeiro significado do Natal. Alegria ao mundo e paz a toda a humanidade, porque Deus veio ao mundo em carne. Por causa do grande amor dele por você e por mim, o Messias prometido chegou aqui. Acredite nele, adore ele, receba ele em sua vida. Experimente o verdadeiro significado do Natal.